Giro pelo Grande ABC, a nossa reportagem está aqui no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, que promove no dia de hoje um ato, uma mobilização Homens contra o Feminicídio. As imagens de tudo que aconteceu por aqui e as vozes desse ato você confere a seguir. A gente não pode aceitar a violência que está contra a mulher todos os dias. Violência, assassinando as mulheres. E o sindicato ele tem uma responsabilidade. O papel do sindicato não é somente lutar por melhores condições de trabalho e salário, mas por uma sociedade mais justa. O projeto da classe trabalhadora não aceita a violência contra a mulher, por isso que nós tomamos a iniciativa e nós não vamos parar por aí. Esse ato hoje, aqui no Sindicato dos Metalúrgicos, ele tem o viés de trazer o entendimento para os homens, né, que a defesa parte da gente. Nenhuma mulher a menos, nenhum tipo de violência pode ser aceita, nenhuma conduta indevida pode ser aceita. Nós já tinha base falando, com tudo isso que está acontecendo, falando, vamos fazer uma cartilha, vamos fazer um papo reto com os nossos companheiros, mas não de apontar o dedo, e sim de dialogar com esses companheiros, com essas companheiras, para que a gente saiba o que é essa violência. Porque muitas das vezes a gente fica focado na violência em casa, mas a violência está em todos os lugares. Então essa cartilha é um grande passo num longo caminho para que isso acabe e que as mulheres sejam tratadas com igualdade. Igualdade de oportunidades, igualdade nos salários, igualdade na vida. Esse ato aqui, ele simboliza os homens contra o feminicídio. Então, um ato importante, vai ter a presença aqui da ministra da Mulher. Então, estamos aqui com uma casa cheia, realizando esse ato, e é os homens, junto com as mulheres, contra o feminicídio. Papo de homem, violência contra a mulher. Esse é o chamado de hoje, através do lançamento dessa cartilha. Isso mesmo. É uma iniciativa inédita dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui do sindicato, dos metalúrgicos, do ABC. Quando o Moisés, o presidente, me convidou, eu não tive dúvida de aceitar esse convite imediatamente, de estar aqui hoje para participar do lançamento desta cartilha, que vai ser um instrumento pedagógico de orientação, de dicas, de explicação do que significa a violência contra a mulher. De qual é a história dessa violência, de como nós podemos entender no dia a dia o que é ser violento, que não é só dar um tapa, um empurrão ou chegar ao feminicídio, que é a pior das violências, mas que às vezes com uma atitude, seja de uma música, seja de uma fala, seja de uma piada, seja de um comando, de uma demonstração de irritação, né, de um homem em relação à sua mulher, à sua companheira, à sua namorada, enfim, isso já são violências que vão se acumulando e que vão até chegar no feminicídio. Então, é muito importante, eu já disse para o Moisés que eu vou levar para o Brasil essa cartilha, que nós pretendemos, inclusive, a tradução em inglês, em espanhol, levar para o mundo, porque todo o planeta está pedindo e o planeta olha para o Brasil agora, sob o comando do presidente Lula, apostando muito nas mudanças e nas transformações. Então, para o Ministério das Mulheres, é uma grande honra participar do lançamento dessa cartilha, mostrando que nós temos soluções, que nós temos respostas, que nós temos que investir em medidas estruturantes e também em medidas preventivas contra qualquer tipo de violência em relação às mulheres. Quando a gente vê um ato como o de hoje, aqui em São Bernardo, chamado pelos metalúrgicos, pelas metalúrgicas, com a participação da ministra das Mulheres, para conscientizar cada vez mais a sociedade que nós precisamos sim andar lado a lado, homens e mulheres, por um Brasil melhor, por uma sociedade melhor, para que o futuro dos nossos filhos seja um futuro onde prevaleça o amor, onde prevaleça a parceria entre homens e mulheres. Homens, vamos parar de matar nossas mulheres.
que elas que dão nossa vida, elas que são nossas companheiras, elas são tudo pra gente. Então, se a gente não tiver esse espírito que a mulher é mais importante na nossa vida, como todos o homem, ele partiu de uma mulher, ele tem uma mãe, ele tem uma esposa, ele tem uma filha. Então não é justificável esse tipo de política. Chega de feminicídio. Nós queremos convidar os homens e os homens que já estão nessa luta para conversar com os outros, que nós não queremos violência. A expectativa é que isso, além de um pacto, seja um marco para que a classe trabalhadora, a partir de 19 de março de 2026, possa ainda mais assumir o compromisso de lutar pelo fim da violência contra as mulheres, e queremos feminicídio zero no nosso Brasil. Viva as mulheres brasileiras, viva a democracia e viva o movimento sindical que dá a linha para um mundo melhor.